Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Verso 8. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós estamos diante da Tua presença, Pai, pela Tua palavra, e rogamos que fales conosco essa noite. Edifica a Tua igreja e toca nos corações, aqueles que Tu tens preparado desde a eternidade, para que venham a crer na suficiência de Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome dEle. Amém. A vida de Abraão é uma narrativa rica de fé, de obediência e de comunhão com Deus. Nós vimos anteriormente que Abraão recebeu uma ordem de Deus para sair, para crer, para obedecer e para adorar. Ao longo da peregrinação, você sabe que Abraão e Jó, eles são contemporâneos. Para salvar Jó, Deus levou pouco tempo. Mas foi com uma marreta pesada. Para salvar Abraão, foram muitos anos. Deus foi trabalhando na vida de Abraão. E ao longo da sua peregrinação, ele construiu 4 altares. Esse negócio aqui hoje está um vento, parece a tempestade lá no lago de Genezaré. Abraão construiu 4 altares. E esses altares marcam eventos no processo da sua salvação. Eles têm muitos significados, que todo crente em peregrinação passa por eles. E nós vamos dar uma olhada nesses 4 altares na vida de Abraão. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, ele diz: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é a finalidade, o fim supremo e principal do ser humano? E a resposta é que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
O fim supremo e principal do homem não é ser bem-sucedido nesse mundo. Não é ter êxito. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a trajetória de Abraão é exatamente a história da adoração ao Senhor que ele chamou. Vamos para Gênesis capítulo 12, o verso 6 e 7. Nós estamos fazendo um retrocesso aqui na história de Abraão, porque ele, pela fé, ele se tornou um peregrino. E aqui nós temos que entender um pouquinho do contexto que já falamos na última vez que aqui pregamos, que ele fazia parte da cultura mais idólatra. Ur, da Caldeia, era o forno da idolatria. Era um centro totalmente dominado pelos ídolos e pela cultura satânica. Eu falei rapidamente sobre essa cultura na última vez. E Deus chama Abraão. Porque ninguém pode seguir a Deus sem que Deus primeiro não chamá-lo. Nós estamos mortos em delitos e pecados e incapazes de poder reagir se Deus não chamar e não vivificar o pecador. Então, em Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7, nós lemos que atravessou Abrão, ele ainda aqui era Abrão, ele passa por um processo para chegar a Abraão, a terra de Siquém, atravessou. Esse verbo aqui, alguns entendem que é daqui que vem a raiz da palavra que deu hebreu, aquele que atravessa, porque ele atravessou o Jordão e ele chegou à terra de Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. E apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Este é o primeiro altar, que tem o nome Siquém representando o suporte, o ombro. É o altar da promessa quando Abrão tinha 75 anos, que ele sai de Ur, sai de Arã, e vem para um local que ele não sabe o que é. Sem GPS, sem mapa, sem nenhuma orientação, simplesmente Deus dizendo: eu te mostrarei. E quando ele chega nesse local, ele constrói um altar. Nós já falamos aqui que os 4 patriarcas são homens de 4 realidades. Abraão são 4 altares. Isaac são 4 poços. Jacó são 4 colunas. E José são 4 sonhos. Cada um deles
representando realidades espirituais que vão, de certo modo, tratar com as nossas vidas. E esse primeiro altar, ele tem como significado o suporte de Deus no desmonte, na desconstrução da cultura de onde ele vinha. Nós saímos do mundo, mas ainda trazemos o mundo conosco. O caso de Moisés é um caso típico. Ele saiu do Egito e ele precisou ficar no deserto para o Egito sair dele. O povo de Israel saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, retirando o Egito da vida deles. E quando a gente sai do mundo, que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós trazemos uma bagagem. E essa bagagem precisa ter um suporte para sermos desconstruídos. Esse altar marca a primeira revelação de Deus a Abraão em Canaã. Lá na Caldeia, Deus chamou, mas não se manifestou. Mas aqui diz, apareceu o Senhor a Abraão. E esta é a primeira e única manifestação de aparecimento do Senhor na vida de Abraão. E Deus se manifesta a Abraão, reafirmando a promessa de dar a terra à sua descendência. Deus reafirma a promessa da terra e Abraão então constrói um altar, respondendo em adoração a Deus como seu soberano. O que nos trouxe hoje à noite a esta reunião? Eu vou para ter comunhão com os irmãos. Isso é bom. Eu vou para cantar louvores lá. Isso é bom. Eu vou porque eu preciso falar com as pessoas. Isso também é bom. Preciso sentar. Não, mas isso tudo é pouco diante da realidade maior. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A reunião da igreja não é um meeting de nós estarmos reunidos para outras coisas secundárias, mas para glorificar a Deus e gozá-lo na casa. A casa de Deus não é este edifício. A casa de Deus somos nós, o povo de Deus. Deus não habita em templos feitos por homens. Deus habita nas pedras vivas tiradas de Cristo Jesus. Vocês sabem que o Monte Moriá, que nós vamos passar por ele, dele foram tiradas todas as pedras para a construção do Templo de Salomão. Foi do monte, aquelas pedras de mármore. E é de Cristo que são tiradas todas as pedras vivas para a habitação do Espírito Santo, que somos nós. Isso aqui é para glorificá-lo e para exaltá-lo. O altar representa o início da jornada de fé e a aliança com Deus. Ali começa o suporte, o braço de Deus segurando, simbolizando o primeiro encontro com Deus e a confiança nas suas promessas. Representa o início da caminhada cristã, quando ouvimos o chamado de Deus. Apareceu o Senhor Deus a Abraão e lhe disse: à tua descendência darei essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera.
Qual é a finalidade da sua vida? Você tem tido a consciência, eu tenho tido a consciência que a finalidade da minha vida é adorar a Deus. Nós somos chamados a confiar plenamente nas promessas divinas, mesmo quando não podemos ver o cumprimento delas, e adorar. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu fui fazer o café, fui lavar algumas louças. Era um momento em que eu estava só, e eu fui colocar um texto bíblico para ouvir, porque eu tenho gasto mais tempo ouvindo a Bíblia do que qualquer outra coisa. Tenho aqui a Bíblia em áudio, e como é bom a gente ouvir. E eu estava passando pelo profeta Isaías, e ele me contando que o Senhor estava procurando aqueles que colocassem o seu coração na sua presença. Para que eu vivo? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Eu tenho que ter uma finalidade maior. Criar filhos é bom, ter netos é maravilhoso. Mas isso tudo é passageiro. Isso tudo tem uma lápide que um dia vai dizer aqui jaz. Mas há uma outra realidade que transcende. Somos chamados a ter uma vida de intimidade com Deus. Nós passamos o Jordão. Nós entramos na terra prometida. Nós entramos em Cristo. Cristo é a terra prometida, que satisfaz a nossa fome, que mana leite e mel. Aquela terra física, tipologicamente, aponta para a realidade espiritual que é Cristo. Ali, Abraão construiu o avar. A raiz da palavra hebraica, que é atravessar. Eu atravessei para começar uma caminhada de adoração ao meu Senhor. Um pouquinho mais adiante, no versículo 8 de capítulo 12 de Gênesis 12, 8, ele passando de Siquém, passando do suporte, eu agora sei que eu tenho um Deus que vai me dirigir, um Deus que vai me guiar, e que me prometeu dar uma terra para a minha descendência. Ele agora, passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse altar tem o nome de Betel. E Betel significa casa de Deus. É o altar da comunhão. É o altar da oração. É o altar da intimidade. Possivelmente Abraão teria agora 76 anos. Não se tem muita precisão quanto às datas. A gente sabe que o de Siquém ele tinha 75, mas aqui alguns estudiosos acham que ele passou um ano em Siquém, ele deveria ter agora 76 anos, e ele constrói um altar que significa a casa de Deus. Enquanto o Ai, que simboliza o mundo e a derrota, que representa lá em Josué capítulo 7, quando o povo ganha a vitória lá nas muralhas de Jericó, derrubando, perde a vitória,
perde a guerra em Ai por causa de um pecado que estava baseado na posse das coisas, no dinheiro. O pecado que domina os nossos corações, que nós queremos ter as capas da Babilônia, a prata e o ouro para nos colocar em posição de destaque. Ai representa e simboliza a derrota, a ruína. E Abraão constrói o seu altar no meio, entre Betel e Ai. Abraão posiciona a sua tenda entre dois pontos, simbolizando a escolha entre a presença de Deus e os caminhos do mundo. Jesus disse assim: Pai, eu não quero que o Senhor os tires do mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós não podemos sair do mundo, mas precisamos ser salvos das artimanhas do maligno em nossas vidas. Esta escolha aqui representa viver na presença de Deus em Betel, e não no mundo em Ai. Ele está ali na frente, mas entre o Ai, que vai trazer muitos Ai, a minha esposa hoje estava comigo ouvindo um pedaço do livro de Isaías. Isaías tem muitos Ai. Ele geme demais: ai, ai daquele, ai daquele. Ai daquele que se dispersa do Senhor e vai para as colinas do mundo, que vai buscar amparo nos recursos dos cavalos e dos reis deste mundo. Abraão ficou no meio, mas ficou no altar, olhando para o Senhor. Representa essa escolha de viver na presença de Deus, onde você e eu queremos viver. Comendo a sopa de Satanás, nesse sistema televisivo que hoje existe, ou recebendo o maná do céu pela palavra. Onde vai a nossa cultura ser criada? Mas eu vejo que as estatísticas mostram que uma criança hoje passa de 7 a 8 horas num desses instrumentos malignos, sendo formatadas com essas histórias. Eu fico pensando: Senhor, como nós vamos fazer? Como nós vamos construir o altar da Tua comunhão em Betel e fugir das coisas de Ai? E fugir desta influência deste mundo que tenta captar a nossa atenção, roubar a nossa alma e nos trazer prisioneiros. Abraão invoca o nome do Senhor, demonstrando dependência e comunhão com Deus. A primeira vez que aparece a palavra invocar é em Gênesis, no capítulo 5, quando nasceu de Sete Enos. Enos é o filho do Sete, que é o substituto de Abel. Abel morre. E no lugar de Abel nasce Sete. E Sete é uma tipologia da ressurreição. Abel da morte. E a ressurreição é o tipo de Sete. E é quando nasce um filho a ele que eles começam a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia me explica que quando se invoca o nome do Senhor, você pode ser salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
A família de Sete é a família dos filhos de Deus. E aqui nós vemos Abraão invocar o nome do Senhor. Isso pode muito bem dizer que ele tem alguma influência da família de Sete na sua vida, e não da família de Caim, como tinha o cão e a sua família. E nós temos aqui uma representação da redenção, da salvação. Romanos 10, 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abraão, em Betel, na casa de Deus, na casa da oração, na casa da intimidade, ele invoca o nome do Senhor. Aqui é um lugar que a igreja deve se reunir para adorar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Ele é o centro da reunião. Nós temos que ter a consciência da sua presença. Não é apenas um evento para preencher na nossa agenda, agora eu vou à igreja. Não, é muito mais que isto. É uma realidade espiritual que nós devemos desenvolver na presença do Senhor. A vida de oração, ao invocar o nome do Senhor, Abraão demonstra sua dependência de comunhão contínua com Deus. Charles Spurgeon disse: se você quer conhecer uma igreja, vá na reunião de oração. Que paulada! Se vocês vierem aqui na reunião de oração da nossa comunidade, você vai ver algumas pessoas. Tem alguns irmãos, mas não representa o que essa igreja mostra no domingo. Está todo mundo no conforto da sua casa. Está toda a gente cansada, exaurida, na construção dos tijolos do Egito, buscando palha, porque agora Faraó tirou a palha para construir, estão exaustos. Se nós fizermos uma pesquisa sobre o nível de exaustão dessa igreja, você vai ficar admirado. Como nós estamos cansados. E preferimos muitas vezes assistir uma película, que até é interessante, a ter a comunhão com os santos de Deus, em oração. Às vezes me assusta quando a gente pede os irmãos para orar e há um silêncio sepulcral. Porque há uma vergonha, há uma timidez, eu tenho medo de errar na oração. Eu tenho vergonha de falar e ser impróprio. E nós ficamos no mutismo da nossa alma secreta, sem poder ter uma relação de adoração verdadeira e de comunhão. Abraão preferiu ter uma igreja onde ele pudesse invocar o nome do Senhor e pudesse orar. Isto representa a vida de adoração e de comunhão em contraste com o mundo. Devemos, irmãos, constantemente escolher entre viver na presença de Deus ou seguir os caminhos do mundo. Nós temos todo o direito de fazer isto. Mas as consequências serão nossas. Não pense que Deus é misericordioso, mas Ele é justo. O John Piper disse que quando muitas pessoas chegarem lá no céu e estiverem naquele bate-papo, e ele até colocou numa posição boa lá no céu,
E disse, e as pessoas vão dizer, Senhor, eu não fiz mais, eu não fiz porque eu não tinha tempo, eu estava tão ocupado. E ele disse, deixa eu olhar o seu WhatsApp. Okay? E quando ele levanta a memória do WhatsApp da pessoa, ou do Facebook, ou do Instagram, horas e horas e horas, e disse, eu não tinha tempo de orar, eu não tinha tempo de ter comunhão com os irmãos, porque você é um mentiroso. Eu disse, o John Piper botou o cara conversando no céu, mas eu acho que o mentiroso não vai para lá. Ele não vai, porque o Apocalipse diz que os mentirosos não vão entrar lá. Então, meu Deus, o que o Senhor vai fazer comigo? Não me deixa escolher o Fla-Flu de hoje à tarde, que me disseram que ia jogar. Por misericórdia, e não fui, porque eu tinha que estar aqui com os meus irmãos às 16h45, estudando a palavra. Mas o que você está fazendo que não tem um Betel? Que representa a vida de oração e de adoração em contraste com o mundo. Eu te quero, Senhor, mas eu sou tão cheio de problemas. Meu Pai, me desamarra dessas coisas. Solta esses grilhões, porque eu quero te querer e ficar contigo. Vamos para o terceiro altar. Gênesis 13, 18. Quantos anos teria Abraão aqui? Ele ficou muito tempo em Betel. E diz aqui o texto, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, o primeiro altar é o suporte de Deus para desmanchar a cultura. O segundo altar é a decisão do homem de ficar na presença de Deus, na Betel, na intimidade, na comunhão com o Senhor. E agora, Hebrom é um tipo muito significativo. O altar foi construído após a separação de Ló. Quando Abraão se separou de Ló, ele foi muito cavalheiro. Os pastores de ambos estavam se digladiando, e ele agora dá uma chance e diz, se você for para um lado, eu vou para o outro. E os olhos de Ló se encheram com as campinas de Sodoma e viram a beleza virente, o verde que estava lá, e ele disse, é aqui que eu vou crescer, eu vou ficar por essa terra rica. E Abraão subiu a montanha, e ele foi para Hebrom, terra seca, difícil, e lá ele constrói um altar. Hebrom significa comunhão. Mamré significa firmeza. Nós só vamos ter firmeza quando tivermos comunhão com Deus. Nós só vamos ficar seguros quando Deus for nossa intimidade. Tivermos intimidade com Deus. Representa a decisão de Abraão de permanecer na vontade de Deus, enquanto Ló escolheu o conforto de Sodoma. Quando eu prefiro o conforto do mundo, a intimidade com o Senhor, eu corro grande risco de me envolver com Sodoma, até que Sodoma entre em mim e não saia mais.
como aconteceu com a mulher de Ló. O mundo tem coisas boas, sim, mas são atrativas como isca de peixe. Depois de prender, não solta mais. E domina a vida da gente. Esse altar foi construído para representar a intimidade de Abrão com o Senhor e consagrar tudo ao Senhor. Comunhão e consagração são duas palavras que andam juntas. Representa a decisão de Abraão de permanecer na vontade de Deus. Ao construir o altar, Abraão reafirma seu compromisso de viver em santidade e dedicação ao Senhor. Isso nós temos esses altares na vida da gente. Primeiro, o suporte da obra da cruz para nos fazer andar. Depois, a intimidade com a casa de Deus para poder orar. Depois, o altar da consagração e da comunhão para poder firmar a nossa história. Simboliza a necessidade da separação do pecado e do mundo para viver em santidade. Somos chamados a nos separar das influências que nos afastam de Deus, buscando uma vida de pureza e consagração. O Senhor sabe que eu sou fraco, mas eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça para me fortalecer, porque eu não quero ficar preso no cabresto do diabo. Destaca a verdadeira segurança em estar na presença de Deus, não nas riquezas deste mundo. O Senhor é o meu bem maior. O Senhor é que pode sustentar a minha vida. A verdadeira segurança e satisfação estão na comunhão íntima com Deus, não nas ofertas atraentes deste mundo. Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu sou fraco e sou maleável. E eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu suporte. Eu preciso da comunhão contigo. Eu preciso consagrar tudo a Ti. Porque é de Ti, por Ti e para Ti que são todas as coisas. O último altar. Gênesis 22, 9. Abraão agora está com cerca de 130 anos. O primeiro altar ele tinha 75, o segundo 76. O terceiro ele teria mais ou menos entre 76 e 86 anos. A gente não precisa, mas eu sou tendente a admitir que foi ali nos 84 anos, por ali assim. Antes dele gerar o filho da Agar. Pouquinho antes. E agora nós temos Abraão no último altar. Gênesis 22, 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas, a gente sempre vive na Bíblia depois do mas. Mas, do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão. Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esse altar
é o altar. Esse é o altar. É o altar da prova e da obediência total. Esse altar representa o teste supremo da fé, quando Deus pede Isaque em sacrifício. E é interessante que Deus disse, teu único filho, mas ele tinha tido Ismael antes. Mas os filhos da escrava não são contabilizados na contabilidade de Deus. Os escravos não fazem parte da agenda de Deus. Só os filhos da promessa. Só os filhos que Ele mesmo gerou pela sua graça. Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque, o seu filho da promessa. Possivelmente, Isaque teria, eu sou destes que admitem esta idade, só por causa da similitude entre ele e Jesus Cristo. Acho que ele tinha 33 anos de idade, quando ele se submete a esse sacrifício. Alguns acham 30, outros põem 21 e tem gente que põe até 17. Eu andei pesquisando, mas porque é muito parecido com Jesus Cristo. É muito igual ao sacrifício de Jesus. Esse altar representa o teste supremo de qualquer fé. Quando Deus pede o que há de mais precioso. E Abraão mostra a disposição de entregar tudo, até mesmo o filho da promessa. Muito palidamente, sem muito sentido. Houve um dia na minha vida que aconteceu isto. Quando Leonardo, ele tinha quase 1 ano de idade, e ele era um verdadeiro anjo barroco, uma figura fora de série, lindo como ninguém podia ser mais lindo, e eu empavonado. Eu entrava nessa igreja com ele no colo, no braço, estufado. Eu sou pai deste ícone. Eu entrava aqui, gordo, soberbo. Que coisa mais linda, com esses cabelos das pinturas de Rafael. E eu estava orando lá no meu canto e Deus disse, eu vou levar esse menino. Esse menino é um ídolo na sua vida. Ele está sendo o seu Deus. E naquela hora eu colei o rosto no chão e disse, Senhor, ele é teu. Se o Senhor quiser levar, pode levar. Entre nós dois não pode existir ninguém, Senhor. O Senhor sabe. Eu sou muito frágil. Ele representa muito para mim. Mas entre nós dois não pode ter ninguém, Senhor. Pode levar. E logo em seguida ele me falou, agora que ele é meu, ele fica. Eu vejo Abraão aqui, eu fui ler Temor e Tremor de Søren Kierkegaard, quando ele apresenta as várias possibilidades daquela entrega. Não pense que é uma coisinha de um texto que diz em poucos versículos, ali houve uma guerra. Deus promete um filho a um velho borocochô, decrépito, impotente, uma mulher que havia amarrado o facão, que não tinha mais condições de fazer nada, e Deus diz, vocês vão ser pais, e dá um filho na impossibilidade. E agora que o filho é moço, ele diz, agora eu quero esse menino no altar. O senhor está ficando doido? Que história é essa?
E Søren Kierkegaard, o teólogo e filósofo existencialista dinamarquês, ele rola para frente e para trás as grandes possibilidades da luta do velho Abraão. Até que ele disse: não posso, eu sei que o meu Deus, que na minha impotência me deu um filho, se ele está pedindo, ele pode da morte fazê-lo ressuscitar. Mostra a disposição de Abraão em entregar tudo a Deus, mesmo o filho da promessa. Abraão demonstrou esta atitude de uma fé. O Søren diz isso, e eu não concordo muito com ele, que ele chamou isso de o pulo no escuro. Não foi um pulo no escuro, foi uma confiança no Deus que sustenta a história. Abraão demonstra fé inabalável, confiando que Deus proveria, mesmo diante de uma ordem tão difícil. Deus provê o Cordeiro substituto, um símbolo de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós vemos a representação da necessidade total de entrega e de confiança a Deus. Nós precisamos entregar tudo que está debaixo da nossa tenda. Tudo. A casa não é minha, o carro não é meu, os filhos não são meus, nada é meu, tudo é teu. Mas isso não pode ser só verbal. Porque verbal qualquer coisa, qualquer pessoa diz. Isso tem que ser factual. Senhor, Tu és o dono de tudo que está nas minhas mãos. Eu sou apenas o mordomo de todas as coisas. E quero ser encontrado mordomo fiel. Ensina-nos, Senhor, a viver na Tua dependência. Porque Tu provê o necessário para obedecermos às Tuas ordens. Nossa fé é evidenciada não por nossa obediência, mesmo quando não compreendemos plenamente os planos de Deus. Isso aqui tipifica a obra redentora de Cristo, o sacrifício perfeito providenciado por Deus. A W. Pink, desses teólogos que ajuda a gente a pensar, ele observa que a disposição de Abraão em sacrificar Isaque no Monte Moriá é das maiores demonstrações de fé e obediência na história bíblica, apontando para a entrega total que Deus espera dos seus filhos. Senhor, eu estou aqui. Eu fiz isso uma vez com uma senhora que o filho sofreu um acidente, estava na UTI, em estado muito grave, e eu fui convidado a estar na sua casa, um apartamento muito, muito requintado, e nós começamos a conversar, e eu disse: a senhora está disposta a entregar esse filho nas mãos do Senhor? Mas para entregar para ela era para sarar, era para curar, mas essa entrega para curar é muito egoísta, é muito possessiva. E eu estava tentando pensar com ela que seria para qualquer coisa que Deus quisesse fazer. Mas ela fez uma entrega para a cura, só para a cura. Depois ela tocou campainha, chamou a servente, que me disse: prepara um café para o reverendo. Eu virei reverendo ali naquela hora. E lá fomos tomar o café. Quando terminamos o café, ela disse: e agora, pastor, o que nós vamos fazer? Eu disse: eu não sei.
o que a senhora vai fazer, mas a minha expectativa é que a senhora pegue o seu telefone. Antigamente, nessa época, não tinha telefone celular. A senhora pega o seu telefone e convida as suas amigas para ir à porta do hospital evangélico com uma panela na mão e a tampa. E vão fazer uma greve de fome lá na porta da CTI, clamando a Deus, porque Deus não tem capacidade de fazer o que Ele quer, Ele tem que fazer o que você quer. A senhora quer que ele seja curado, e eu estou querendo fazer que a senhora entregue para Deus fazer o que Ele quer. Mas se o que Ele quer não é o que eu quero, como é que eu vou me conformar? Então a senhora tem que parar de orar o Pai Nosso. Porque no Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha foi rendida. E naquela hora ela entendeu e fez a oração de entrega para que desse e viesse. 4, 5 dias depois o telefone toca e ela, reverendo, o meu filho foi curado. Aleluia! Eu disse, esse aleluia não foi dado naquele dia do café. Ele tinha que ter começado naquele dia. Aquele aleluia inicial, antes que houvesse qualquer coisa, estava nas mãos de Deus. Não é pela cura, é pela suficiência do Senhor nas nossas vidas. Essa entrega é difícil de fazer, mas ela é total. E é o último altar. A jornada de Abraão é marcada pela construção desses 4 altares e serve como modelo para cada um de nós que caminhamos no caminho da fé. Os 4 altares construídos por Abraão representam os momentos marcantes da sua jornada de fé e compromisso com Deus. Cada altar representa um aspecto vital do seu relacionamento com Deus. Confiança em suas promessas, comunhão constante em seu caráter, vida de santidade e obediência total. Agora, como é que pode fazer isto? Como é que pode acontecer isso conosco? Conosco é mais fácil. Mais fácil do que Abraão. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já veio. E sabe o que Ele fez? Ele nos matou lá na cruz do Calvário. E tirou-nos do trono. E Ele vem habitar em nós. A cruz foi o local onde Ele desmontou toda essa presunção humana. Para que Ele viesse viver em nós. Charles Spurgeon, ele enfatiza que os altares de Abraão representam momentos de rendição e adoração, servindo como marcos de uma jornada espiritual e exemplos para que os crentes em todas as épocas pratiquem. E que hoje nós temos a suficiência de Jesus Cristo em nós. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cada altar tem um significado espiritual profundo, refletindo aspectos de sua relação com Deus, da promessa divina e do crescimento em fé. John Calvino, comentando sobre a fé de Abraão, ele destaca que a sua obediência foi fruto de uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias. E ele diz, quando Abraão confiou, ele colocou o pescoço, a cabeça no peito do Senhor, como João colocou, e descansou na suficiência do Senhor. Então, meus irmãos, eu diria que o altar de Siquém representa o chamado de Deus a confiarmos em suas promessas. O segundo altar, o altar da comunhão, é buscar a presença de Deus e depender dele. O terceiro altar de Hebrom, o altar da separação. Viver em santidade e escolher a comunhão paterna com Deus acima de qualquer coisa. E o quarto altar é render-se completamente a Deus e confiar em sua provisão. Cada altar marca um progresso na fé de Abraão, desde o chamado
até a sua entrega total aos 130 anos, e depois, quando ele morreu, já velhinho, ele estava descansado, porque nada era dele, tudo era do Senhor. Assim nós somos chamados a confiar. Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho muita luta em entregar, mas o Senhor sabe como fazer isto. Eu só peço que uses o martelo mais leve. O de Jó foi mais drástico. Jó se rendeu depois de algumas marteladas pesadas. Talvez 2 anos ele estava rendido. Abraão precisou de mais tempo. Mas todos os dois chegaram àquilo que eu só te conhecia de ouvir dizer, dizia Jó, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu dependo totalmente de ti. E que possamos, como peregrinos neste mundo, construir altares em nossas vidas que reflitam nosso compromisso e devoção ao Senhor, avançando de fé em fé, até alcançarmos a plenitude da varonilidade de Cristo, para a glória do seu nome. Amém.